Tem, gente. Muito boa tarde a todas e todos. Estamos aqui iniciando a nossa última aula da semana, né? Com um texto do Cal Polanyi, né? Que é uma obra clássica. Cal Polanyi é um autor que viveu do século XIX, né? Nasceu em 1886 e faleceu no período 1964, né? Logo no golpe militar no Brasil aqui, né? Mas ele não é brasileiro, tá? Ele é historiador, filósofo social, economista político húngaro, né? Sociólogo, antropólogo americano. A visão dele, ele tem uma perspectiva que não é muito similar à do Marx, né? Mas não é propriamente marxista, é uma abordagem mais heterodoxa, né? Eu vou salientar um pouco o que é ortodoxia, heterodoxia, bem brevemente, né? Por exemplo, ortodoxia no pensamento econômico é uma visão de que os mercados, né, regulam as sociedades, né? Você tem uma visão de que o mercado é o principal alocador de recursos na sociedade capitalista. E, portanto, é uma visão mais no sentido ortodoxa, pró-mercado, pró-liberal. Acredita que a função do governo é fundamentalmente criar uma sociedade empresarial, né? É como a visão do liberalismo clássico, né? Lá em John Locke. Depois, quando eu falar do Hobbes na próxima semana, eu acho que eu vou falar um pouco do Locke também. E, nesse sentido, a visão heterodoxa ela é uma corrente mais partidária da intervenção do Estado na economia, né? Uma visão, você tem ali expoentes dessa visão do ponto de vista na economia brasileira, né? O Celso Furtado, né? Maria da Conceição Tavares, uma corrente mais estruturalista, né? Pensando o caso brasileiro, tá? Lógico que tem livros que analisam, né, o pensamento econômico, né? Pensamento econômico é Adam Smith, David Ricardo, enfim, você tem livros que analisam essa dimensão, tá? Vocês podem até procurar, eu acho que tem um chamado Hunt, eu acho que é H-U-N-T. Enfim, é um livro que analisa as correntes do pensamento econômico, né, da economia política, no sentido clássico, né? Pensando mais a Europa, mercantilismo, metalismo, liberalismo, tá claro? Eu estou pensando aqui mais no contexto brasileiro, né? Heterodoxos, por exemplo, são aqueles que defendem políticas anticíclicas, né? Políticas de incentivo à demanda. No caso hoje da pandemia, o governo ele adotou políticas contrariamente à sua retórica, né? A retórica do Paulo Guedes é liberal, né? Ultraliberal, retirar o Estado. Ele acredita que a iniciativa privada pode sim capitanear o desenvolvimento, mas os dados mostram que não, né? Sempre na trajetória brasileira o empresariado veio a reboque do Estado, o Estado que sempre criou condições para o empresariado investir, porque o empresariado não vai arriscar, né? Ainda mais no contexto de crise no qual estamos imersos. E, portanto, o governo atual, né, adotou uma política de incentivo, né, aumentando o gasto público, auxílio emergencial, que já acabou, a última parcela foi agora em dezembro, que é injetar dinheiro na economia, né? Essa corrente heterodoxa acredita que é fundamental o papel do Estado para contrarrestar a ideologia do mercado, né? Contrarrestar o liberalismo, porque o mercado, se ele deixado por si, é a guerra de todos contra todos, né? A selvageria. Tá? Eu vou citar um exemplo, né? O auxílio emergencial foi muito importante para garantir condições mínimas de renda da população, acesso a alimentos, né? Enfim, tanto que a pessoa que recebe o benefício, ela consome imediatamente, é uma alta propensão a consumir das camadas vulneráveis que necessitam do auxílio. Agora, sem o auxílio, é o quê? É o mercado, é cada um por si, tá claro? É o cara que vai ter que, o cidadão que terá que burlar as regras sanitárias de isolamento social, para conseguir emprego. Ele vai ter que sair para procurar emprego, porque ele tem a realidade de pagar as contas, tem os filhos. Então, essa que é a ideia do mercado, quer dizer, o auxílio emergencial ele não foi renovado, não houve um consenso nas elites para
tributar mecanismos, criar mecanismos de tributação, né, de como é que ia sustentar esse auxílio, né? Você tem aí o lucro dos bancos cada vez maior, né? Então é um problema de consenso. Só estou fazendo uma breve relação do Polanyi, porque é um texto, assim, para quem nunca viu, é um pouco difícil, né? Eu também, quando eu li na graduação, eu achei um texto complexo, assim, um pouco difícil. Mas é isso, é a gente trazer para a nossa prática a vida ordinária, trazer para a vida, para o nosso exemplo empírico. Quer dizer, essas pessoas que, infelizmente, hoje não estão mais tendo acesso ao auxílio emergencial, elas foram deixadas ao sabor do mercado, tá claro? E o mercado opera nessa lógica, é cada um por si, né? Cada um é responsável pela sua vida. Mas sabemos que vivemos numa sociedade estruturalmente desigual e que determinadas camadas têm acesso ao Estado e outras não, né? Por exemplo, um representante de um grande banco, ele tem poder de pressionar os legisladores, ele tem o lobby, né? O poder de fazer lobby junto ao Congresso, de pressionar ali para determinadas leis, para não criar impostos, tá? Porque o liberalismo, o mercado, ele não quer imposto. O empresariado, isso eu estou falando do ponto de vista pragmático dos dados, tá? A ação racional, quer dizer, o empresariado é racional, ele quer reduzir custo e aumentar, maximizar a lucratividade, as receitas, né? Então, no liberalismo econômico, sobretudo em Locke, quando a gente vai ver depois, quando for falar do Hobbes, né, porque é o contraponto ao Hobbes, o Estado, a sociedade política, ela deve existir, ser criada, mas para garantir o mercado, para garantir uma boa ordem, uma segurança pública, para garantir leis prospectivas, transparentes e que garantam o funcionamento da propriedade. Como eu falei na aula passada, né? O indivíduo ele tem que ser proprietário, né? Que ele tem a propriedade sobre si próprio e a propriedade material, ele não tem que se preocupar em cuidar, em garantir a segurança da propriedade dele. Quer dizer, ele não tem que, quando uma pessoa invadir a propriedade, ele tem que ir lá matar, reprimir, não. Ele tem que se preocupar em cultivar a propriedade, né? Reproduzir as posses. E cabe ao governo, portanto, a função de garantir a segurança, né? Tanto a segurança pública, do ponto de vista da ordem, da inviolabilidade da propriedade privada. Ó, esse é um princípio aí do direito, quem pode me ajudar aí? Os advogados. E garantir o funcionamento da propriedade nesse sentido, e garantir também a segurança jurídica, né? Que é a questão mais mecanismos de administrativos, enfim, de funcionamento do mercado, né? Para que o Estado... Então, a função para um liberal, a função do governo é fazer com que a sociedade empresarial funcione. O governo não pode impedir os empresários de funcionarem, né? Não pode taxar, criar impostos, usurpar a propriedade. Esse é o argumento do liberalismo, tá? E por que eu estou dizendo isso, né? E o liberalismo, ele diz que cada um é responsável por si, mas só que não desconsidera essa dimensão importante, né? Que é da redistribuição de renda, reduzir as desigualdades. E aí o Marx tocou isso de forma contundente, abordou esse aspecto de forma contundente na sua teoria política, filosófica, sociológica, econômica. Porque o Marx, ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Ele é um gênio, né? Podemos gostar ou não do Marx, mas a contribuição dele é fundamental. Ele analisa a economia política, ele analisa a questão do Estado, ele analisa a dimensão da filosofia do direito, do materialismo histórico, dialético, tá? Então, só para fazer uma relação, o que a gente está vivendo hoje, sobretudo para as pessoas mais frágeis e vulneráveis da sociedade brasileira, é o mercado, a selvageria do mercado autorregulável. Quer dizer, tem pessoas que podem se proteger, aqueles que têm mais renda, aqueles que têm emprego, com carteira assinada, aqueles que têm proteção, mas só que o amplo contingente da população hoje está na informalidade. Você tem 40 milhões de pessoas. 40% da população na informalidade. Estima-se que o desemprego não seja 14%. Tem um colega meu do IPEA, ele fala é mais de 20 milhões, entendeu? É mais de 20 milhões. E aí, e fora os desalentados, aqueles que nem procuram mais emprego porque não têm dinheiro e porque desanimaram, enfim, não tem recursos para procurar emprego, né? Porque é custo procurar emprego, você tem que imprimir currículo, tem que pagar passagem, pegar ônibus, pegar trem.
e desanimaram. As pessoas desistiram de procurar emprego porque acreditam que não vão conseguir. Então, o que eu penso, e não só eu, mas outros autores, Rousseau, por exemplo, no século XVIII, ele já falava, né? Se há uma sociedade com uma camada minoritária muito opulenta, muito rica, e um imenso contingente da população em estágio depauperado, né, em estágio de condições de vida degradantes, sujeitas à inanição, isso significa que a sociedade não está funcionando, né? A mesma forma de Durkheim, ele não fala bem dessa maneira, mas ele explica isso como anomia, né? Quando as regras da sociedade, quando a sociedade não funciona, significa que ela está doente. Então, isso significa criar instâncias, corporações, instâncias de solidariedade. Então, esse é o grande problema do Brasil de hoje. Essa é a grande questão, entendeu? Eu não sei se vocês conseguiram entender a partir dessa minha explicação, mas o Polanyi fala isso. Então, para se contrapor esse movimento do mercado autorregulável, que cada um por si e que tudo é mercadoria, então temos que forjar um contramovimento, tá? Enfim, eu não vou aprofundar isso para poder não furar o bolo do Fernando, né? Nem da Gildete. Gildete, você está aí, Gildete? Gildete? Aceitou ela já, né? Tá. Cheguei. Que bom, Gildete. Gildete estava aqui, já estava com meu coração palpitando. Eu falei, Gildete, será que a Gildete não vai vir para a aula de hoje? Tá bom. Então... A vontade foi de fugir, professor. Hã? A vontade foi de fugir com esse tema, mas eu vou enfrentá-lo. Vamos enfrentar, Gildete. Vamos enfrentar. Eu mandei para vocês ontem os trabalhos, acho que vocês receberam, né? Eu mandei 1h, umas e pouca da manhã, enfim. Mas eu vou mandar os demais, vou corrigindo e vou mandando, tá? E assim vamos... Mas temos que perseverar. Não suma, Judete. Eu fico brincando com os colegas que eu falo, eu sou a sua consciência, entendeu? Eu sou ali. Brincadeira, né? Parece um fantasma, né? Que coisa horrível, professor, né? Ainda mais por essa coisa virtual. É brincadeira, tá, gente? É só para descontrair. Então, fica à vontade, o Fernando, Judete, tá? Para apresentar, e aí a gente vai aparando. Mas essa apresentação que eu fiz é mais para relacionar um pouco, para facilitar, né? A discussão, tá? Então, fiquem à vontade aí. Tá todo mundo vendo aí? Sim, Fernando, tá bom. Apresentação? Sim. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Vendo. Ah, beleza. O que eu tô escrevendo também? Tô vendo. Também. Esses riscos também. Ah, beleza. Então, pessoal, esse livro, assim, inclusive eu pedi a versão física dele, que eu gosto, né, eu gostei tanto da leitura que eu pedi a versão física, né? Desculpa, Fernando, mas, assim, perdão te cortar. Oi. Parece que saiu uma versão mais atual, porque infelizmente essa edição que eu mandei para vocês não é muito boa, sabe? Mas é a que tem, entendeu? Eu peguei uma da Amazon aqui, que tá... mas eu acho que saiu uma versão nova aí, que se vocês puderem anotar, é do César Benjamin, parece que vai sair, que é um cara, enfim, um professor muito qualificado, parece que ele traduziu aí essa versão do Polanyi em inglês, né? Porque essa que eu mandei para vocês, essa tradução não é tão boa, não. Mas é o que a gente tem. Tá ótimo, professor. Então é isso, só para avisar. Desculpa, Fernando. Deu para pegar bem o central do texto, né? Então, A Grande Transformação, pessoal, é uma obra de Karl Polanyi, né? Karl Polanyi, e ele fala sobre as origens da nossa época, lembrando que as origens da nossa época, né? Quando ele foi escrito, nós estávamos passando por um período de guerra, né? Ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, antes de a gente falar sobre o ponto central da obra, é bom a gente falar sobre a biografia dele, né? Então, Karl Polanyi, professor da USP, né, o André Singer, ele maravilhoso também, ele fala que o Karl Polanyi ele foi um esquerdista, né? Inclusive quando houve a implantação do fascismo, né, ele teve que se mudar, né? Então, ele nasceu em Viena, em 1886, estudou na Universidade de Budapeste, inclusive Direito, né? Mas depois ele não gostou da profissão de advogado, né? E serviu o exército húngaro, casou, foi jornalista, além de ser um antropólogo, sociólogo, né? Ele se mudou da Áustria, né, para Londres e depois foi professor da Universidade de Colômbia e morreu, né, como o professor já tinha falado, no Canadá, né, em 1950.
1964. Então, assim, essa obra, o professor Singer, inclusive, ele fala que ela, junto com outras duas, elas formam uma tríade, né, que tenta explicar a teoria social do século XX, né? Por que nós desembocamos em duas guerras, né? Sendo que nós tínhamos um período de paz, entre aspas, né? O período de paz que durou 100 anos, né? De 1815 a 1914. Por que a gente desembocou em duas grandes guerras? E ele até fala que a Segunda Guerra, na verdade, não era a Segunda Guerra, só uma continuação da Primeira, né? Enfim. Então, nesse contexto histórico, a gente tem que situar que a gente estava em um período de guerra, né? E muitos historiadores e sociólogos tentavam explicar por que do mundo entrar em colapso, né? Vindo aí do século XIX, por isso que ele fala a grande transformação. E então esse professor André Singer, ele fala que juntamente com a dialética do esclarecimento, capitalismo, democracia e socialismo, forma uma tríade que tenta explicar a teoria social do século XX, né? E até mesmo dá uma perspectiva, né? O Theodor Adorno fala que o que vai ser resultado desse colapso, dessa transformação, vai desembocar no fascismo, né? E já Joseph Schumpeter fala que vai desembocar aí no socialismo, que tem probabilidade de se tornar um socialismo democrático, né? E aí a gente pega a situação da União Soviética, que na verdade foi um socialismo totalmente aí ditatorial, né? Enfim. Então, o objeto de investigação do livro, ele fala sobre a formação, né, dessa economia capitalista de mercado, esse mercado livre, né? Como que durante aí 4 séculos as bases foram sendo formadas para que, num determinado momento, se passasse de um sistema de mercado para outro sistema de mercado, mas agora livre. Se antes a gente tinha um sistema de mercado em que esse sistema econômico ele não era superior ao sistema social, era apenas um adjacente, né, um acessório, aí inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar que o próprio Karl Polanyi, ele dá exemplos de vários outros sistemas em que o sistema econômico ele é um mero apêndice do sistema social. Aí, inclusive, dá o exemplo, né, da Kula, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né, em que o sistema econômico ele serve apenas para um desenvolvimento do ser humano a fim de distribuição, a fim de redistribuição, né, e a questão cultural também, né. Então, a gente não tinha o sistema econômico como o mais importante, igual nós temos hoje, né. Hoje nós temos a terra, né? Nós temos o homem, nós temos o dinheiro, só que como mercadoria, e não como meio de reprodução cultural no sistema social, né? Então, por esses 2 pontos, né, objeto de investigação, como que se deu o processo de separação do mercado das demais instituições sociais, até se tornar uma esfera autônoma e também uma esfera, como se diz, superior, né? E também uma transformação do trabalho, da terra e do dinheiro, né, em mercadoria. Então, o Karl Polanyi ele aborda esses 3 pontos de vista: o econômico, o social e o natural. E por que que a própria sociedade, né, aí um contraponto de mercado livre com a sociedade, um mercado autorregulável, né, aquele que não tem a interferência do mercado em nenhuma esfera, e a própria sociedade. Por que que isso foi interrompido e havia necessidade de um controle, uma coerção, né? Que aí parte aí já do conceito de Max Weber, né? Que havia necessidade de intervenção do Estado, né? Porque o Estado é uma associação que detém o monopólio legítimo do uso da força, né? Então, o Estado tem disso, né? Muito bem. Então, nessa primeira parte, o próprio Karl Polanyi, ele aborda aí a questão, né, a diferença, né, uma dualidade entre habitação e progresso, e para isso ele faz todo um levantamento histórico, né,
desde quando começaram a política dos cercamentos, que basicamente era você expulsar todos aqueles camponeses do cultivo, do arado, e simplesmente formando campos para o cultivo lanígero, né, que é o cultivo aí, né, de ovelhas, para a produção de lã, para simplesmente fomentar a indústria têxtil, que fomenta a indústria fabril e que desembocou aí na Revolução Industrial, então começando aí a grande degradação humana, né? Inclusive o texto fala de que a Revolução Industrial, ela vomitou, né? A escória, mas na verdade ela não vomitou, né? Ela produziu a escória e os próprios liberalistas, né? Eles não conseguiram perceber a questão da mudança, né? O próprio texto fala que o importante, né, naquela época, deveria ter sido estudado e levado em conta não a rapidez da mudança, né? Porque o próprio André Singer fala que essa modificação levou mais tempo do que o próprio sistema. Se a gente tem aí o sistema de mercado, de livre mercado, numa época de 250 anos, esse processo aí de evolução, de transformação do mercado, levou o quê? 400 anos. E então, o que não se tem em mente é o quê? Não a rapidez da mudança, e sim a direção que a mudança estava indo, né? O que ela estava produzindo? O próprio texto informa que aquela gama de camponeses, né, que estavam sendo expulsos, né, de suas terras, o próprio Estado, de início, não conseguiu perceber, né? Inclusive, a Judete vai falar a respeito do pauperismo e como que o próprio Estado tentou diminuir esses efeitos, né? A pobreza passou a ser explicada, estudada, né? De onde que vem essa pobreza, né? Muito bem. Então, eu trouxe aqui a questão da mudança, né? Que foi provocada aí não pela máquina, né? A máquina foi grande evolução na Revolução Industrial, mas como, né? Essas máquinas complicadas, elas estavam sendo dispostas, porque se você imaginar que a máquina é caro, e quando você faz uma indústria, você tem um investimento alto, e para que esse investimento alto compense, você tem que ter uma margem de lucro alta. Só que para você ter uma margem de lucro, você tem que ter o quê? Você tem que ter um mercado autorregulável, né? Sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de limitação, né? E que todas as esferas da linha de produção, elas estejam disponíveis. Só para que a gente tenha essa disponibilidade, a gente tem que transformar o homem, né, a mão de obra sempre disponível, a gente transforma ela em mercadoria, a terra é também disponível, e a gente tem que ter uma monetarização, que é a questão do dinheiro, que aí o próprio Polanyi traz, né, que é a ideia central, que é as 4 bases fundadoras aí do liberalismo, né, que vai pegar aí aquela período muito grande de paz, né, que a gente tem como sistema de equilíbrio e poder. Nós temos o padrão internacional do ouro, que a gente tinha que ter uma moeda, uma precificação que ela fosse de fácil acesso e também que fosse comum, né? O ouro é isso. Inclusive, hoje, nós temos, a maior parte dos países tem uma reserva muito grande em ouro, ainda tem, né? Nós temos aí a figura do liberalismo também baseada no mercado autorregulável, ou seja, sem nenhum tipo, o laissez-faire, laissez-passer, né? Que simplesmente não ter nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de envolvimento do Estado no próprio mercado. E a questão do Estado liberal, né? Então, o próprio Karl Polanyi, ele traz assim que com essa transformação em livre mercado, a gente tinha que a motivação principal, né, que a gente tinha antes do mercado era a subsistência. Então, as pessoas, elas simplesmente tinham um sistema econômico mais baseado na subsistência, né, para apenas ter o básico para a gente reproduzir as nossas funções mais básicas,
né? Já com o mercado livre, né, a economia de mercado, nós tínhamos uma motivação maior, que é o lucro, né? Então, nós tivemos aí a transformação do homem e da natureza em mercadorias. Isso vai ter um problema muito grande. Karl Polanyi, ele fala que se não tivesse, a própria sociedade não tivesse dado um freio, né, a gente tinha o aniquilamento do habitat e também das relações humanas. Aí o homem ia deixar de existir. Porque o mercado, ele é cruel, ele não tem limites, né? Sempre com essa fome de lucro, ele se reproduz e aumenta, né? Então, o próprio texto ele traz, né, esses sistemas diferentes do sistema de mercado livre, né, em que as pessoas tinham a economia como meio de subsistência, aí o próprio texto traz a reciprocidade, a redistribuição, a domesticidade, o sistema de troca, né? Então, todos esses sistemas, antes do sistema como nós temos hoje, né, eles eram sistemas que não eram maiores do que a própria sociedade, não se sobrepunha maior que a própria sociedade, eram acessórios, né? Então, o que predominava eram as relações sociais. E com esse novo sistema, Karl Polanyi fala que essas relações sociais, elas são destruídas, né? O homem é transformado em mercadoria. Se você não tivesse em condições, né, de estar em condições com essa mercadoria, por exemplo, uma mão de obra qualificada, né, naquela época, então você ficava alijado do próprio mercado. Uma mulher que passava 16 horas por dia numa fábrica, se chegava a perder uma mão, uma perna, infelizmente nós não tínhamos um sistema de proteção social que assegurasse aquela mulher a sua subsistência. Então, ela ficava alijada do próprio mercado, né? Então, eu trouxe para vocês, né? Depois eu vou mandar esses slides, tá? Que são as formas os outros sistemas que o próprio Polanyi traz, como que eram acessórios, né? Das próprias relações sociais, que é a esfera doméstica, a redistribuição, a reciprocidade, a troca, né? E eu achei legal que ele trouxe uma evidência empírica, né? Aí já da antropologia, que foram esses ilhéus de Trobriand na Melanésia Ocidental, que é o circuito Kula, né? Em que falava que essa sociedade era extremamente rica em termos de relações sociais, culturais, né? E que tinha aí o sistema econômico, né? De troca, de redistribuição. Eles caçavam, pescavam, cultivavam, e aquilo que era reservado, né? Para subsistência durante um certo tempo, o restante, o excedente, eles ficavam circulando entre essas ilhas. Aí, depois, quem tiver a curiosidade, dá uma olhadinha no Google, que às vezes colares, né, colares de madrepérolas, caça, pesca, enfim, né? Então, para vocês verem que o sistema como nós temos hoje, ele não é o único. Já existiam outros sistemas, né? E que respondiam bem. Mas é inegável, né? O Polanyi mesmo fala que é inegável que esse sistema trouxe um engrandecimento, uma riqueza enorme para a nossa sociedade, né? Mas que, na visão dele, entre bônus e ônus, não é equitativo, né? Não é equitativo. Então, como eu já tinha falado aí, né, o sistema internacional, né, a própria economia de mercado, que é baseada aí no liberalismo, essas ideias de que nós tínhamos que ter um sistema de equilíbrio de poder. Aí eu falei com vocês que nós tivemos 100 anos, né, de paz, e isso permitiu a reprodução desse sistema. Nós tivemos também a questão do padrão internacional do ouro como forma de uma moeda comum, universal, o mercado autorregulável, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção, e o Estado liberal, né? E eu gosto mais desse livro aqui, né? Que é o que conta a história da Primeira Guerra Mundial, né? Que é desse historiador, e tem o segundo. E nesse próprio livro ele conta que um dos fatores que encabeçou, né, a morte do arquiduque Augusto, né? Mas, enfim, o que veio a trazer o colapso desse sistema, né, através das guerras, foi essa mudança, né, da economia de mercado para um mercado livre, sem qualquer tipo de controle.
né? Embora a gente tenha aí, que a Judete vai falar, algumas leis que tentaram amenizar o sofrimento, mas, assim, foi um crescimento desenfreado, e esse crescimento desenfreado não trouxe uma riqueza, né? Uma gozação de recursos por parte de toda a sociedade, e quem estava a parte dessa sociedade sofreu bastante, que é essa foto aqui que eu trouxe para vocês, né? Que é de um livro bacana, né? Então, agora, Judete. Oi, oi, oi. Judete? Estou aqui, Fernando. Ah, beleza. Vou voltar aqui os slides. Todo mundo vendo aí? Você pode... Tá. Ok. Boa tarde, grupo. Eu vou estar complementando essa temática que para mim foi bem complexa, mas, Fernando, aí nós nos combinamos de estar nos ajudando aí, viu, professor? Por ele já conseguir também ter uma visão bem mais ampla, né, do livro, da história, né? Mas, assim, busquei pesquisar e da melhor forma possível, não só a leitura, como outros complementos que viessem trazer até, né, uma compreensão até mais simples disso, tá? Então, o mercado, eu fiquei com o capítulo 6 a 10, né? E aí, como temática, ele começa falando do mercado autorregulável e as mercadorias fictícias, trabalho, terra e dinheiro, né? Alexa, E aí, ligar o ar-condicionado. eu coloquei o que era fictício naquela época para o mercado, né? E aí, é interessante, né? Fernando, você pode passar para próximo. Então, para ele, para o autor, né? O que diferencia o mercantilismo do feudalismo é o termo de regulamentação estatal, né? O que seria isso? Enquanto o primeiro, né, o mercantilismo, tem na autoridade do Estado a forma de cumprir o estatuto e as leis, o feudalismo, né, depende dos costumes e da tradição, que era outro modelo também, né? Nas lógicas de uma sociedade industrial sobre a regulação, né, ou seja, de todo modo, do ponto de vista de convergência entre esses dois sistemas, a aversão à ideia da comercialização da terra e do trabalho, o qual é defendida pelos adeptos de um mercado autorregulado, né? Então, nas lógicas de uma sociedade industrial, sobre autorregulação pelo mercado, a terra passa a ser negociada como qualquer outra mercadoria real. E aí é interessante que ele trata do mercado regulável a partir das instituições sociais. Segundo o autor, tal mercado gerido pelas forças da oferta e demanda, implica uma separação entre as esferas política e econômica. Não se notava tal fenômeno antes em sociedades tribais, feudais ou mercantis. Ele também diz que uma economia de mercado deve englobar todos os componentes da indústria, dentre eles terra, trabalho e dinheiro. E tal lógica só pode existir a partir de certa subordinação social, ou seja, não dava para ter o mercado funcionar de qualquer forma, né? Ele precisava ser regulado, né? E para isso ele precisava também de uma intervenção, sim, do Estado. Tá? Pode passar, Fernando. Tá. E o conceito de mercadoria, para o autor, é aquilo que é produzido para ser valor de troca, ou seja, é colocado à venda no mercado. Trabalho, terra e dinheiro são elementos essenciais da indústria e devem ser assim organizados em mercado, o que leva à falsa ideia de que são mercadoria. Por isso aí a ideia dessas mercadorias fictícias, né? Não se tinha uma compreensão disso antes. Pode passar, Fernando.
Então, as mercadorias fictícias possuem um mercado real, evidenciando assim que a ficção da mercadoria exerce uma função vital no sistema, tá? O trabalho não pode ser usado de forma indiscriminada ou deixar de ser usado sem afetar o homem portador dessa força do trabalho, tá? Pode passar, Fernanda. Ou seja, ao submeter um homem ao mercado de trabalho, o que o autor queria dizer, submete-se à entidade física, moral e psicológica que resulta num abandono social. Ou seja, a terra tratada unicamente como mercadoria seria esgotada, perdendo a capacidade de produzir alimentos e matérias-primas, né? Então, nenhuma sociedade, para ele, suportaria os efeitos de um tal sistema de grosseria, ficções, né, a menos que a sua substância humana natural fosse protegida contra os assaltos desse moinho satânico, que é o que o Fernando já trouxe, né? Então, comprar e vender provia a produção sem nenhuma outra motivação além do lucro, né? A criação de bens não envolvia atitudes recíprocas, de ajuda mútua, né, de organização, tá? Não havia preocupação do chefe da família por aqueles cujas necessidades provia, né? Nem o orgulho do artesão no exercício da sua profissão, nem a satisfação do elogio público, nada além dos motivos simples do lucro, né? O que um comentarista, né, traz a partir dessa leitura, tá? Então, vem aí também as consequências disso, né? E qual foram as consequências disso? Um período marcado por impedimento através da criação de um mercado de trabalho na Inglaterra, tá? A introdução de regulamentações para proteger o trabalho, ou seja, instalou-se uma crise, podemos dizer assim, né? Surgimento de instituições protetoras, elas tiveram que surgir para buscar organizar ou diminuir os danos desse sistema. As regras estabelecidas através do decreto do domicílio, né, que é a servidão paroquial, e o surgimento do sistema de abonos como uma inovação social e econômica, um período de grande perturbação e abandono social. Na leitura, quando o autor ele traz mais detalhes, e aí ele mostra, né, um caos, né, social que se instala, né, nesse período, né, e eu fico pensando, ele não traz ali detalhes, né, das mazelas humanas que se geraram, mas ele traz muito um nível geral, né, dessas mazelas, desses problemas, desse abandono social. Traz termos, assim, termos mais objetivos, mas dá para se compreender que ali houve grandes danos, né, à sociedade. Pode passar, Fernando. Eu acho que teve algum... Fernando, eu acho que eu não sei se eu... ficou faltando algum slide, eu fiz algumas mudanças de última hora, eu estou com medo de ter feito isso, mas tá. Vamos lá. Então, quando essa crise, ela é porque tem antes, acho que antes tem uma lei, que quando fala da lei, né, aí já está falando da anulação, me parece que cortou alguma coisa, tá? Mas, vamos lá. Não, pode continuar passando. Eu, na hora de salvar, deve ter alguma coisa aconteceu, tá, gente? Mas vamos lá. No capítulo 7, ele fala dessa proclamação da lei. Eu não sei ler essa lei. Fernando, por favor, lê para mim. Não precisa ler, sem problema, não precisa ler. Não precisa ler? Não tem problema. Tá, mas essa lei, no capítulo 7, que ele fala, né, que proclamava o princípio que nenhum homem precisava temer a fome, porque a paróquia o sustentaria, ou seja, eles criaram uma forma de resolver aquele caos, tá?
é como se eles criassem, eu lembrei muito dessa situação agora, nessa pandemia, né? Não sei se o professor vai concordar, mas é só fazendo uma comparação, né? Quando eu fui lendo, eu fiquei pensando, hoje, nessa crise da pandemia, foi criado aí esse recurso do governo federal para ajudar as pessoas, né? Diante dessa pandemia. Naquele período também foi criado uma lei, né, com esse objetivo, né? Foi o período também do surgimento de instituições protetoras, né, como os sindicatos, né? E o surgimento, que o texto fala, é o surgimento do sistema de abonos, né, que ele traz aí, entre aspas, dando condições dessas pessoas do direito de viver, né? Para eles, naquele período, era considerado uma inovação social e econômica, né? Só que não sei se pela administração ou porque não conseguiu suprir as necessidades daquele povo, tá? Elas não responderam às necessidades reais daquelas famílias, tá? E aí depois vem essa anulação, né, desse método, né? Que durante a sua vigência, o trabalhador recebia assistência, mesmo quando o empregado, né, se seu salário fosse menor do que sua renda familiar estabelecida pela tabela, ou seja, me parece que tinha uma tabela, tá, e essa pessoa recebia um complemento, né, para suprir suas necessidades, tá? E aí depois vem, quando eles buscam anular esse método, eles criam também a lei elisabetana, né? Ou seja, os pobres eram obrigados a trabalhar que pudessem conseguir, ou seja, eles começaram a encontrar um outro caminho, né? De resolver aquele problema, daquele caos que estava instalado, né? Então, resultando aí no abandono da legislação. E aí ele diz o seguinte: seria impossível explicar a degradação humana social do capitalismo primitivo sem as prolongas dos efeitos do sistema de abonos, ou seja, já começou aí a vir uma crítica contra aquele modelo, né, do abono social, né, o sistema de abonos. Já existia uma crítica, né, e houve aí um aumento de convicções dúbias e extremas, né, uns concordavam com esse abono, outros não, né, e houve aí extremos, né, diante dessas convicções, diante do caos, né. E aí a leitura mostra que é o início de um pré-capitalismo, tá? Então, para as gerações mais velhas, ficou claramente potente a incompatibilidade mútua entre a instituição, tais como o sistema de salário, e o direito de viver. Em outras palavras, a impossibilidade do funcionamento de uma ordem capitalista. Tá? Pode passar, Fernanda. E aí pergunta, qual seria a ordem para a qual preparava o caminho, né? Então, a leitura traz que eles impuseram à consciência da comunidade a necessidade de abolir o direito incondicional do pobre à assistência. As ciladas dos sistemas eram prontamente visíveis frente ao período, né? E as dificuldades causadas também pela reforma na década, né? Que seguiu de 1834. E aí vem as criações dos albergues para acolher esses miseráveis. O miserável foi eu que coloquei, viu, professor? Porque é assim que eu fiquei olhando essa condição dos pobres naquela época, quando, né, diante dessa instalação, dessa desordem econômica, né, e social. E aí vem o pauperismo, né, e a economia, e a economia política e a descoberta da sociedade estavam estreitamente interligados, e até então, né, me parece que eles não tinham se dado conta disso, né? Então, foi estabelecido um mercado de trabalho competitivo na Inglaterra, tá? Como consequência também disso. Pode passar, Fernanda. O homem foi forçado a resignar-se à perdição circular. Seu destino era limitar a procriação da sua raça ou condenar-se irremediavelmente à liquidação através da guerra, da peste, da fome e do vício, né? Entretanto, a geração
não tinha consciência do que estava a caminho, às vésperas da maior revolução industrial da história, não surgiram quaisquer indícios ou presságio, o capitalismo chegou sem se anunciar. Ninguém havia previsto o desenvolvimento de uma indústria de máquina, ela chegou como uma surpresa total. Pode passar. E aí vem o sistema mercantil versus a organização do trabalho na Inglaterra. E aí, claro, foram anulando leis e criando outros estatutos, né? E aí eles nessa nova tentativa aí de organizar esse trabalho, um estatuto aqui que traz, né? Fala que eles se baseiam em 3 pilares: a obrigatoriedade do trabalho, 7 anos de trabalho e um salário anual determinado pela autoridade pública, tá? E aí ele mostra que esses 2 estatutos, né, formavam o que pode ser chamado de Código do Trabalho. É como se ali eles fossem ali tentando reconstruir na história um caminho de equilíbrio, né, diante dessa disfunção, né, desse caos. Pode passar, Fernando. Então vem o pauperismo e utopia, né? E eu achei interessante quando ele fala da utopia, porque aquilo que era problema, né, que eram os pobres, né, a desorganização econômica, e aí, quando eles viram as mazelas sociais que foram cada vez aumentando, esse pobre, ele foi motivo não só de estudo, né, de análise, de pesquisa mesmo, né, dessa realidade, né? O problema da pobreza se concentrava em torno de 2 termos estritamente relacionados: pauperismo e economia política. Embora abordaremos separadamente o impacto de ambos sobre a consciência moderna, eles formaram parte de um todo indivisível, a descoberta da sociedade. Então, quando ele traz acho que o tema do livro dele, quando ele fala da grande transformação, é que essa própria sociedade, em meio ao caos, né, ela vai buscar também se reinventar, né, que é o que está também acontecendo no Brasil, né, não deixa a gente fazer uma relação também. Enquanto os pobres, na metade do século XVI, representavam um perigo para a sociedade sobre a qual desciam com exércitos inimigos, o final do século XVII, eles constituíam apenas uma carga para os postos, tá? Então, esses pobres eles se tornaram, para aqueles dirigentes sociais, um peso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles foram também reconhecidos como força, né? Eles também foram reconhecidos como pessoas que poderiam também contribuir para a mudança. Pode passar, Fernanda. Tá? E aí fala o seguinte, já no capítulo 9, né? Ainda só frisando um pouquinho da 8, é interessante que eu não frisei, mas os métodos foram incríveis, os métodos lá que eu dei uma olhada, né? Eles foram muitas criações, né, para se pensar a saída para o problema, né, que é muito que acontece também, tá, diante do caos que vem a ordem, é uma visão bem sistêmica, né, que a gente acredita e que nos possibilita, né, criar do caos, né, que é o que eu acho que aconteceu na história. Então, e aí fala da economia política, já no capítulo 9, a descoberta da sociedade, que fala que a valorização do estudo das sociedades primitivas é importante, segundo Polanyi, para compreender o homem como um ser social, um ser que age de acordo com suas necessidades sociais e não de acordo com seus interesses particulares. O estudo das primeiras civilizações permite compreender dessa forma que o homem, em seus sistemas econômicos, age por motivações sociais e não econômicas. Não existe princípio de se trabalhar por uma remuneração. As sociedades primitivas levam a ordem na produção e distribuição através de 2 princípios de comportamento não associados somente à economia: reciprocidade e distribuição, e redistribuição. Pode passar, Fernanda. Mas aí, assim, para fazer o fechamento, né, do livro,
eu trouxe a foto de Polanyi e Cal Polanyi, né? Onde ele diz o seguinte: a grande transformação, eu acho que resume bem todo a leitura dele, né? Quando ele fala que a grande transformação do sistema de mercado levou, portanto, à desarticulação da sociedade e, por isso mesmo, comprometeu o seu próprio funcionamento, ou seja, ela mesma sofreu as consequências, né? Mas longe das previsões de Polanyi, foi o retorno ao sistema que hoje comanda o mundo e ainda espera pela grande transformação que seja capaz de mantê-lo longe do colapso que delimitou o fim do liberalismo econômico criado no século XIX, a Segunda Guerra Mundial. Fernando, eu gostaria que você fizesse também suas contribuições, assim, com uma compreensão maior da temática, tá? Para a gente finalizar. Não sei se professor. Agora tá ok? Então, a conclusão dele, né, que ele falou que ele faz um remonte, né, da teoria social do século XX, por que chegamos a esse ponto, né, 2 guerras, enfim, e aonde vamos também, né? Então, ele conclui que a catástrofe do século XX é o resultado dessa dissolução da própria sociedade, né, operada por baixo, pelo subterrâneo, por essas relações do mercado, né? E eu concluo aqui que é justamente do Ernest Toller, né, que é uma frase que da Primeira Guerra, né, relembrou bem a catástrofe aí do século XIX, o fim do liberalismo, né, o mercado livre não funciona, né, porque ele produz uma massa, né, como o próprio Polanyi fala, um moinho satânico, né, que ele produz uma massa que essa própria massa se volta contra ele, que é a própria sociedade, né? Fala o seguinte, ó, somos todos engrenagens de uma grande máquina que às vezes anda para frente, mas ninguém sabe para onde, e às vezes para trás, ninguém sabe por quê, né? E no final do capítulo do Polanyi, não tá no livro, mas não nesses capítulos selecionados, o Polanyi levanta a questão da liberdade, né? O problema da liberdade do indivíduo, para onde vai, né? E aí, por isso que eu falo, né? Ele não dá essa conclusão, não sabe se vai ser o socialismo, que pode ser democrático, ou o fascismo, né? Que nós vimos aí, que é a negação de alguns homens, né? Por outros, né? A questão dos judeus, enfim. Então, professor, essa aí é a nossa contribuição, né? Um livro muito denso, mas ao mesmo tempo muito rico, porque ele faz uma síntese, faz um retrocesso histórico muito gostoso, né? Para que a gente possa entender o porquê, né? Hoje eu falo que a gente está habituado, não habituado, mas a gente ainda contesta, né? A questão da pobreza, a questão da desigualdade social, né? Mas a gente tenta movimentar para tentar diminuir, né, através de políticas públicas, mas, inclusive, no próprio texto, ele coloca que, infelizmente, o Estado não consegue mais dar conta, né? Então, vai ser uma... Deixa eu pegar aqui. Vai ser uma outra questão a ser tratada, né? Eu acho que na página... Fala o seguinte... o que pode fazer a lei em relação à subsistência, né? Bentham responde diretamente nada. A pobreza é a sobrevivência da natureza na sociedade. A fome é a sua sanção física, né? E hoje nós estamos, infelizmente, né, algumas pessoas aí tendo essa sanção física, né, que é a dor da pobreza, né? Enfim, é isso aí, professor. Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernando. Ótima parceria. Judete. Eu só queria pedir, por gentileza, para vocês habilitarem as câmeras, porque para mim é muito difícil, entendeu? Eu ficar falando assim, eu acho que a gente tem que ter a troca, né? Então é importante habilitar aí para poder ver o rosto de todo mundo. E até uma questão de, né? Enfim. Parabéns pela apresentação, pelo esforço coletivo. O texto não é fácil, eu entendo perfeitamente. Eu li esse texto
na graduação, depois eu fiz um fichamento dele todo, eu acho, enfim. É um texto atual, é uma discussão fenomenal, uma discussão que vai... Professor, seu áudio tá cortando. Tá. Melhorou agora? Ótimo. A questão dessa obra analisa a construção institucional do mercado, né? Mas não somente levando em consideração o Vanderlei, você está ouvindo agora? Vanderlei, me ouve agora? Vanderlei, você me ouve bem? Faz um sinal de positivo. Acho que a Vanderlei não está ouvindo. Ela está na sala? Tá, professor, agora restabeleceu, tá tranquilo. Ela disse que não está ouvindo. Tenta entrar e sair de novo. Então, gente, é o seguinte, ele analisa essa construção, né, do ponto de vista do século, desde ali do século XVI, né, do mercantilismo, da intervenção do Estado para o liberalismo. O que é importante ficar bem matizado na cabeça de vocês, como eu salientei nas aulas anteriores, é que você tem a construção da democracia política concomitantemente à construção institucional do mercado autorregulável. O que isso implica dizer? Significa o seguinte, o avanço do mercado autorregulável se deu a partir da Revolução Industrial, correto? Ele está analisando esses fenômenos a que fizemos referência nas últimas aulas, que é os efeitos da Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, né, e a disseminação do ideário liberal, burguês, moderno, individualista, valorizador e sacralizador da propriedade privada, ou seja, ele confere um estatuto sagrado à propriedade privada. Além disso, há uma organização das instituições políticas rumo ao governo representativo. Tá? Então, não é só a questão do liberalismo econômico. Tá? Você tem um casamento, um amálgama, uma cópula, né, entre o liberalismo, o mercado autorregulável, e a questão das instituições da democracia política representativa, que é o nosso modelo hoje acabado. Tá? Sobretudo, ali, a influência pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. O que ele está querendo dizer é a afirmação dos interesses da classe dominante. Né? Ele não fala na linguagem do Marx, né? Aquela linguagem totalizante, revolucionária, mas ele tem uma abordagem heterodoxa, muito similar, similar, tá? Elas não são a mesma abordagem, mas têm similaridade, porque às vezes as pessoas confundem. O Polanyi fala a mesma coisa que Marx. Não, eles têm métodos distintos, né? Por exemplo, o Marx, o Polanyi analisou as sociedades ditas primitivas, que foi a parte lá da apresentação do Fernando e da Gildete, que é analisar os circuitos de troca, né, nessas sociedades vistas como arcaicas, porque elas não operam a partir da lógica mercadológica, da lógica do mercado individualista, né, utilitária. É um sistema de reciprocidade. Né? Eu dou um presente, um colar, e vou receber. Você não tem essa ideia hoje brasileira, né? Essa ideia não é só brasileira, mas, enfim, mundial, né? de interesse econômico utilitário. Eu citei exemplos aqui do parlamentar que recebe um financiamento para sua campanha, de instituições, de bancos, de empreiteiras, de empresas de bebida, de empresas de empresas de toda sorte, né, financeiras. Então, ao final, quando uma vez eleito esse candidato, né, ele vai receber a visita desse suposto financiador, né, querendo... Né, porque tem um livro que mostra isso, muito interessante. Eu estou falando isso porque o quanto isso acaba deturpando a democracia, né?
é porque teve a lei do STF lá que proibiu, né, o financiamento de campanha privado, né, mas a gente sabe que tem acontecido furtivamente, né, doações regulares, a gente sabe o sistema, né, brasileiro. Esse livro aqui, quem puder ler um dia, fala Dinheiro, Eleições e Poder, né? Então ele explica muito bem as engrenagens do sistema político brasileiro. O financiamento de campanhas, grandes empresas, empreiteiras, bancos, é impressionante. Contribuindo para todos os partidos, partido de esquerda, de direita, não importa, né? Então isso mostra o dinheiro, a influência do dinheiro na política, como é que a política a política ela foi corroída pelo dinheiro, né? Você tem doações de campanha, pessoas jurídicas do setor econômico, a todos os cargos, né? Indústria de papel, celulose, vestuário, enfim, tudo, eletricidade, você tem várias empresas, né? E óbvio que se esses caras estão doando, eles não estão doando de graça, né? Milton Friedman já falou isso. Não existe almoço grátis, né? O capitalismo, né? Então, o capitalismo você tem uma dimensão utilitária. E o Polanyi está indo contra essa visão. Ele fala, você tem sociedades primitivas que não operam nessa lógica do dinheiro, essa lógica interesseira. E aí ele contrapõe essa visão com o mercado autorregulável, analisando as instituições, primeiramente a Spencerland Law, que foi a lei de 1795, né? A Judete falou para ler, eu também não sei nem é horrível esse nome para você ler e pronunciar. Então, o que foi essa lei, essa primeira lei de 1795? Foi a tentativa de proteger os trabalhadores, conceder abonos, né, aos trabalhadores, né? Uma tentativa no sentido de inviabilizar a criação de um mercado autorregulável, né? Houve um reforço aí de um sistema paternalista de organização de trabalho por meio da concessão de abonos aos vulneráveis para assegurar o quê? Uma renda mínima. O propósito era viabilizar a esses vastos estratos uma renda mínima independentemente dos proventos deles, né? Então, essa Spencerland Law, 1795, né, ela buscou criar uma classe de empregadores, como diz o Polanyi, né, mas não constituiu uma classe de empregados, né? Ela tentou inviabilizar o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, uma vez, é o indivíduo que ele está livre ali, ele vai vender sua força de trabalho, quer dizer, ele está ao sabor do mercado, né? E aí você teve em 1834 o esgotamento dessa Spencerland Law, tá? E desculpem, contratempo aqui doméstico. Então, essa Spencerland Law ela foi interrompida, né, e foi aprovada a Poor Law, né, que é a lei dos pobres. E aí essa lei ela assinala a construção. Eita, cortou de novo, né, pessoal? Cortou. Para mim tá travando toda hora, gente. Cortou mesmo. Estão ouvindo, gente, agora? Voltou? Parou aonde? Voltou. Tá, mas onde que parou? Estava na Poor Law? Pode começar? Ótimo, ótimo. Então, essa lei dos pobres, ela marca a criação de um Estado, a criação definitivamente do mercado de trabalho. E aí o trabalhador ele passa a estar subsumido à lógica do mercado, submetido e responsável pela sua própria subsistência, né? Responsável pela própria sorte, sujeito à própria sorte, né? E essa Spencerland Law, de 1795 a 1834, ela antecedeu a economia de mercado, tá claro? Economia de mercado é isso, é a terra, trabalho, dinheiro e a criação do mercado de trabalho, né? No caso, essas três mercadorias fictícias aí, terra, trabalho e dinheiro, né? E o segundo, né, o momento que ele fala, os três períodos desse processo aí pós-revolução industrial, é a transição para a economia de mercado por meio dessa Poor Law Reform Act, que é de 1834, né, a lei dos pobres. E o último processo é de respeito aos efeitos que essa criação do mercado de trabalho competitivo ela suscitou no processo de consolidação, né, da economia de mercado.
Então, ele assinala, quer dizer, você tem um processo até os próprios liberais, né, eles se sensibilizaram com a questão do pauperismo, né, que as condições eram tão desiguais e perversas que até os conservadores, os liberais, enfim, porque historicamente, evidentemente, a linhagem dos governos socialistas, social-democratas é mais pró-trabalho, né, política pró-trabalhadores, pró-população mais pobre. Os liberais, eles têm uma preocupação com a estabilidade econômica, tanto que a gente vê hoje, a preocupação é o quê? O controle da inflação, a prioridade para os liberais é a estabilidade de preços, a austeridade fiscal, né? E mostra também uma clivagem de classe, né? Que é o eleitorado de mais alta renda, vamos supor. Tem um estudo do Douglas Hibbs, né, de partidos políticos e políticas macroeconômicas, acho que é de 1977, não sei, ai meu Deus, enfim. É um artigo da década de 70, que ele analisa a realidade americana, né? Ele mostra que há uma clivagem de classe, né? O eleitorado de mais alta renda, ele tem preocupação com a estabilização da moeda, não quer inflação, quer controle de preços, né? Por outro lado, o eleitorado mais pobre, dos partidos democratas, né? Partidos assim, de vertente sindical, democrata, né? Trabalhista, eles têm mais uma preocupação prioritária com o trabalho, com o emprego, a renda, tá? Então, isso é elucidativo da clivagem de classe nas democracias. É a mesma coisa no Brasil, toda democracia, né? Os partidos mais à esquerda, eles têm uma preocupação com política de renda, distribuição, trabalho, né? E os partidos mais de liberais, né? Que têm um perfil de maior renda, que é empresários, né? Banqueiros, enfim, classe média alta, liberal, profissionalizada, tem uma visão uma preocupação com a estabilidade de preços, né? E austeridade fiscal, controle do gasto público. E, portanto, né, ele vai dizer, né, tem uma parte que se a Revolução Francesa muito se deveu ao pensamento de Voltaire, de Diderot, Rousseau, né, a discussão em torno da Poor Law formou as mentes de Bentham, Burke, Goodwin, Malthus, Descartes, Marx, Robert Owen, John Stuart Mill, Darwin, Spencer, que partilharam com a Revolução Francesa a paternidade espiritual da civilização do século XIX. Então, essa questão é muito importante vocês lerem, por exemplo, tem manuais de economia política, sabe? Eu acho que esse livro ele dá uma visão boa. David Ricardo, Malthus, né? Essas teorias da economia, né? Do crescimento populacional, enfim. Vale a pena, assim, depois, quando vocês tiverem tempo, vocês consultarem assim, manuais de economia política, sabe? Para vocês entenderem o pensamento econômico, que aqui ele discute muito com isso, né? O pensamento econômico, né? Do David Ricardo, Adam Smith, né? Você tem toda essa discussão, Karl Marx, enfim. E depois ele entra para a teoria política. Então, essa discussão da lei dos pobres sensibilizou todos, né? Os liberais, os conservadores, os socialistas, comunistas, né? Por exemplo, o pauperismo, ele desenraizou, né, a racionalização da agricultura, ela desenraizou, tirou as raízes do trabalhador e também a sua esperança, né, da segurança social. Tá? Havia uma incerteza muito forte com relação às condições de trabalho, né, por conta das inovações técnicas, né, o maquinário. Tá? A classe que ele mostra, né, a classe trabalhadora e a economia de mercado, elas surgiram ao mesmo tempo na história. Né? Os homens deslocaram-se do paternalismo reacionário da Spencerland Law para o abrigo de uma utópica economia de mercado. Né? Uma riqueza nunca antes vista acompanha uma pobreza também de ampla magnitude. O trabalho humano é transformado em mercadoria. Isso faz com que os homens corram para o abrigo de uma utopia econômica do mercado. Né? E as leis do mercado elas se tornam uma nova ciência, né? E aí, nesse contexto, você tem um conflito, uma clivagem entre o princípio do liberalismo econômico e o princípio da proteção social. Ou seja, estão me ouvindo? O princípio do liberalismo, por um lado, ele tem o objetivo de quê? Estabelecer o mercado autorregulável, usa o laissez-faire, né, que é o livre mercado, o livre comércio como métodos. É aquela ideia de que o governo deve garantir o funcionamento de uma sociedade empresarial. Sendo bem simples hoje, gente, bem sintético, é o Paulo Guedes na economia,
E o Donald Trump também, que lá nos Estados Unidos eles querem tirar o Estado administrativo. Né? O Obama quer, que é política de saúde, o Trump ele lutou bravamente para poder extinguir políticas de proteção social, diminuir os impostos para os mais ricos, e exatamente isso, ele é dono de empresa imobiliária, né? Envolvido em muita escândalo de corrupção, né? Isso está comprovado aí na mídia, né? Enfim, o que acontece? O objetivo é garantir o governo uma sociedade empresarial, fundamentalmente, né? É garantir a proteção, garantir um governo que possa viabilizar uma sociedade de empresários. Né? E aqui no Brasil a mesma coisa. O que o Paulo Guedes acredita? Ele acredita no funcionamento do mercado, quer dizer, o mercado é que vai garantir o crescimento econômico, mas a gente sabe que até hoje, né, o mercado não foi capaz de garantir o crescimento econômico sem a intervenção do Estado. Isso é impossível no Brasil. Isso quer dizer, eu não sei, desde que eu me entendo por gente, o Estado sempre subsidiou o crescimento no Brasil. E aí o empresariado vai, com incentivo do Estado, investe. Tanto você tem BNDES dando dinheiro para os empresários, você teve esse problema no governo Dilma, que é muito empréstimo para subsídio, desonerações, tirando até dinheiro de orçamento da Seguridade Social, para garantir desonerações para os empresários, mas eles não investem, tá claro? Então, eles não investiram, especularam no mercado financeiro. Isso é uma das razões pelas quais a Dilma caiu também, porque ela deu muitos subsídios e não conseguiu fazer com que a economia crescesse. Ela não teve um retorno desse investimento dos empresários. Tanto que vocês viram lá aquele escândalo da JBS e tudo mais, né? E aí, então, o que ele está dizendo? Esse é o princípio do mercado autorregulável, quer dizer, que é o mercado que vai garantir o funcionamento da sociedade. O que é isso, gente? Eu estou facilitando o Polanyi. Qual foi a resposta do governo brasileiro à crise de 2008? Governo Lula, várias falhas, né? Mas você teve ali política de renda, formalização do mercado de trabalho, tanto que o Brasil, depois da crise, cresceu 7,5%, política de crescimento do emprego, política de investimento em infraestrutura, PAC. Ele pensou assim, ao invés de eu fazer uma agenda pró-cíclica, que é o quê? Diante da crise eu cortar o gasto público, pelo contrário, eu vou fazer o que o Polanyi chama de o princípio da proteção social, que é para preservar o homem, a natureza, a estrutura produtiva, né? Dos efeitos do mercado autorregulável. É uma ação protetora, né, que visa resguardar a sociedade. Tá? Então, é um princípio de proteção social para preservar o homem. Tá? Então, a economia, você tem esse debate econômico, você tem esses dois princípios, quer dizer, o princípio do liberalismo econômico, que deixa a sociedade se resguardar. Por exemplo, o liberalismo econômico clássico fala, diante da pandemia, você se vira. Né? As pessoas vão se virar, o Estado não tem que intervir. Mas a gente sabe que se o Estado não promovesse uma política deliberada de intervenção, as empresas iam quebrar, mais ainda, como já quebraram, grande maioria, as pequenas e médias, que geram mais empregos. Os trabalhadores iam morrer de fome, passar fome, que é infelizmente o que está acontecendo. E o país entrar num estado de caos social, que é também o que pode acontecer daqui para frente com esse fim do auxílio emergencial, né? Porque passar fome ninguém merece, é uma coisa terrível. Você está lá, você tem seu filho, e aí como é que você vai fazer sem dinheiro, sem recursos, né? Porque nós nos alimentamos bem, nós temos emprego, graças a Deus, né? Mas, sinceramente, para quem não tem comida na mesa, isso aí, para mim, particularmente, para mim, isso aí é a pior violência. E num país rico como o nosso, né? E, enfim, eu não sei, se eu tivesse uma situação pai de família, eu não me responsabilizaria, eu não sei, vendo meu prato vazio e meus filhos passando fome, entendeu? Então, isso é uma situação muito grave. Aí você tem elites que fazem propaganda no Jornal Nacional, estamos doando tanta cesta básica e tal, mas reforma estrutural ninguém quer fazer, né? Porque para distribuir renda não adianta, tem que ter uma estrutura tributária justa. A nossa estrutura tributária ela vem da ditadura militar, da reforma fiscal de 1966. Sei lá, quem é do direito aí pode me ajudar. É uma estrutura regressiva, ela penaliza quem é pobre, a classe média, né? A classe média hoje que está, enfim, por conta da crise muito afetada, perdeu emprego, está empobrecendo. E também o consumo, que é o cara lá que compra o feijão na mercearia, né? E ele paga muito mais caro, tá claro? Porque o pobre ele não vai poupar, cara. O cara tem alta propensão a consumir, ele recebe o dinheiro, ele vai comprar alimento, ele precisa comer.
entendeu? Ele não vai investir no Tesouro Direto, no CDB, no mercado financeiro, entendeu? Quem faz isso é quem tem já dinheiro e que a gente está remunerando esses caras com nossos impostos. E a dívida pública é exatamente isso. É o dinheiro que os impostos vão para remunerar os títulos desses caras, que eles já têm 1 bilhão, aí todo ano eles ganham mais 500 milhões ou 1 milhão todo ano, porque, né, nós estamos remunerando com os nossos impostos esses títulos, que é a era do capital financeiro improdutivo que a gente está vivendo. É um capital que não produz nada, só especula na bolsa, tá claro? Ele não abre uma escola de informática, não abre uma lojinha para vender roupa, não põe gente para trabalhar. Entendeu? Ele investe e deixa ali, porque ali eu ganho dinheiro, tá claro? É racional o mercado. Então, a gente está vivendo hoje essa questão do Polanyi, entendeu? É o princípio de proteção social. O governo Bolsonaro, a contragosto, né, do Paulo Guedes, do ministro, eles colocaram dinheiro na economia, mas foi a contragosto. O auxílio emergencial, ele não foi uma criação do presidente. Isso é importante deixar claro. Ele foi uma reivindicação do Congresso, da pressão do Congresso, dos partidos da esquerda. E a proposta inicial do governo foi R$200, depois aumentaram para né, 500, enfim, na Câmara, e no final foi decidido R$600, né? Mas foi uma luta do Congresso. Mas como no Brasil temos essa tradição presidencialista de associar ao presidente as políticas públicas, essa visão pessoal, do presidente com o povo, essa relação pessoal do presidente com o povo, quer dizer, a identificação com o líder, né? Com o líder, no caso, carismático, mas de viés autoritários. No Brasil teve vários líderes, né? O Getúlio Vargas, Kubitschek, governo Lula, e agora esse atual presidente, mas é um líder carismático ali com os 30%, que é o eleitorado mais radical, né? Mas, de toda forma, há essa visão de que, olha, é o cara lá de cima, ele que, sim, deu auxílio, então aumentou a popularidade dele. Porque essa tradição nossa da política brasileira é uma relação pessoal com o Congresso, tá claro? Perdão, relação pessoal do povo com o presidente. Assim, o povo se identifica com aquele que está lá em cima, é o presidente, que ele é o provedor das políticas públicas. E a relação do povo com o Congresso é metafísica. O que eu falei de metafísica? É a questão filosófica, abstrata. É a filosofia do direito de Hegel, tá claro? É o que está ali na abstração. O povo não vê no Congresso como uma instituição importante capaz de viabilizar políticas públicas. Nesse nosso presidencialismo, há uma relação muito forte com o presidente, né? Então, por isso que o povo não vê o Congresso como o grande responsável pelo auxílio emergencial. E aí o presidente acabou catapultando, acabou canalizando toda essa popularidade, enfim, por conta do auxílio, mas não sabemos até onde isso vai subsistir, tendo em vista o fim do benefício, né? E a população já jogada, né, no moinho satânico, que é isso que a gente está vendo, entendeu? O Polanyi, traduzindo o Polanyi, é isso. Não tem melhor tradução para o Polanyi hoje para essa, para mostrar essa população de hoje que está jogada literalmente no moinho satânico do mercado. Então, é isso. Eu acho que essa é a grande contribuição desse autor. Para mim é um espetacular. E eu queria só que vocês pensassem, tentassem ler os textos. Aqui eu faço um apelo para vocês, dessa forma, entendeu? Porque a ciência social ela é feita assim. Você vê o texto do Polanyi, olha só como ele escreveu, olha a contribuição que ele deu. Então pensem isso do mestrado de vocês. Olha, eu quero tentar dar uma contribuição, né? A literatura, lógico que cada um com as suas limitações, né? Temos nossas limitações até, né? E tem uns que têm mais fôlego, de ler mais, de fazer um trabalho grande, beleza. Tem outros que não. Olha, eu vou parar por aqui porque, paciência, a gente tem nossos limites. Entendeu? É isso, né? E tem hora que cansa também o trabalho. Por isso que é bom, às vezes, relaxar. Se tendo um tempo para dormir, tira um dia para dormir. Às vezes eu trabalho tanto, mas quando o outro dia eu não consigo fazer mais nada. Aí eu tiro um dia para dormir, literalmente. Porque você fica exausto, né? Tem uma hora que você não quer ver nada, entendeu? Assim, tirem o dia para descansar, para vocês reciclarem, e depois vocês voltam com força, entendeu? Só não pode dormir eternamente, né? Agora eu vou dormir direto. E embora dê vontade, tem hora que dá vontade de se acorda e fala, não quero fazer nada, entendeu? Isso é fato, mas assim, eu desejo muita força a vocês, e quando vocês lerem os textos, tentem pensar dessa forma, entendeu? Olha só como é que o cara construiu, olha o método, com quem que ele dialogou, o que ele fez, qual foi o procedimento metodológico dele, o que ele traz de inovador para a literatura. E olha, sinceramente, eu sei que vocês não são de ciências sociais, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui
do autor, mas a contribuição desse cara ficou para a posteridade. Quer dizer, você pode ler a crise de 2008 com esse autor, você pode ler a crise da década de 30 à luz do Polanyi, né? O crack da Bolsa de Nova York lá, os caras se matando lá, os investidores, né? Porque tem horror a levar uma vida, né, uma vida mais simples, né? O cara, vou ficar pobre, então vou me matar, né? Enfim, eu acho que, sinceramente, na minha visão, a pessoa não precisa de muita coisa para viver, assim. Eu, particularmente, é uma visão minha, tá? Entendeu? Eu fiquei vendo um vídeo que eu recebi esse dia da casa do Neymar, lá na, não sei aonde, na casa do, não sei aonde. É impressionante, entendeu? É impressionante. Para que isso tudo? Mas, enfim, cada um seu cada um, né? Aí o pessoal brincando lá, vem pra festa do negócio. Essas coisas de internet, gente, isso é demais. É uma coisa muito louca. Mas é isso, eu acho que a gente não precisa ficar ostentando, entendeu? A gente vive numa sociedade muito triste, é muito triste. As pessoas não têm nem o que comer, cara, entendeu? Eu acho que é uma questão de bom senso, eu vou ficar, sei lá, mas enfim. Então, esse texto, gente, ele dá uma contribuição porque ele explica a crise, né? Ele explica para a gente interpretar aí a questão da pandemia, né? Os impactos no pauperismo, na economia política, na questão da pobreza, na desigualdade. Então, eu entendo que a leitura dele, de uma primeira vez, é difícil, não é fácil, assim, é densa, é robusta, né? Mas é um texto excepcional, excepcional. É um texto clássico, né? E tem vários escritos, pessoas têm escrito sobre a obra do Polanyi, assim, depois vocês podem pesquisar e tal. Enfim, ele é muito citado na antropologia, na sociologia econômica, na ciência política, na história, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que eu acabei monopolizando aqui o tempo, né, para vocês também fazerem um exercício. Aí eu vou mandar para vocês, mas porque agora são 4h50, são 3h52. Só se cada um falar um minutinho, por favor, sem ultrapassar, né, para vocês também terem tempo de fazer o exercício com calma e me enviarem no prazo, no horário e não cansarem, né? Porque realmente essas aulas eu fico exausto, assim. Essa coisa no computador, porque força minha cabeça, força minha visão. Eu já sou míope, eu tenho astigmatismo, eu tenho, enfim. Então, essa coisa dessa dinâmica aula virtual é bom, assim, a gente tem que aproveitar o que tem, né? Mas eu fico um pouco exausto, porque depois eu tenho que trabalhar aqui, corrigir trabalho, estou preparando o curso e tal, muita coisa. Então, eu acho que enfim, a gente tem aqui... O que vocês acham? Termina agora, eu mando o trabalho para vocês, ou vocês, cada um, querem falar 1 minuto só? Né, Vanderlei? Não, né? Espertinha, tá bom. Então, tudo bem. Eu sei, eu entendo. Hã? Escrever, né? Bem explanado. Tá bom, Érica. Então, vocês entenderam? Assim, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Camila, conseguiu entender, Camila? Poliane, deu para entender mais ou menos? Entendeu? É só associar. Agora, tentem vincular a história, tá, gente? Esse texto, como o Fernando falou, foi escrito ali no contexto, né? Ele pensa as guerras mundiais, tá? Né? Pensa a Primeira Guerra, a questão do padrão ouro. Mas é importante ver como é que a economia política ela foi construída, né? O mercado autorregulável. Você tem o século XVIII ali, ele parte da Revolução Industrial. Tanto que o primeiro capítulo, né? Qual é o nome mesmo? É Pauperismo e Economia Política? Não lembro, enfim. Que ele fala logo dos efeitos dos cercamentos dos campos, né? A conversão das terras em pastagens e expulsão da população do campo. E aí você tem esse casamento entre a economia do mercado autorregulável e a política liberal representativa, né? Porque no final foi isso, a burguesia venceu, né? Os grandes capitalistas, né? E aí eu vou falar um pouco disso depois, porque esses textos se relacionam. Então tentem ficar atentos a essa questão histórica. Se vocês puderem, gente, comprar algum livro de história, algum livro que faça um mapeamento, sabe, vai ajudar muito, entendeu? O que é Antiguidade Clássica, o que é Idade Média, Era Moderna. Tem o livro Enfim, tem alguns livros que podem ajudar vocês nisso, né? Tem o livro do Eric Hobsbawm, que ajuda muito, né? Que é a Era dos Extremos, ele explica ali... Eu acho que vocês têm que ver essa dimensão histórica, tá? Assim, para uma leitura mais rapidinha, para depois aprofundar, tem um livro muito bom que conta a história do mundo de forma rápida, né? Muito bom, muito bom. Ele é bem pequenininho. Então, depois manda aí para os colegas aí no tem nome. Tem esse também que é do Brasil, tá vendo? Ótimo. Ótimo. Então é isso, gente. Posso falar, professor? Queria só falar um pouquinho. Sim, bem rápido que a gente precisa. Tá, só um minuto, viu? Então, o que
que eu observei a partir do que o Polanyi traz? Na disciplina que eu fiz de política de assistência social, a Potiara, ela sempre citava o Polanyi, falava sobre essa regulação do mercado, né? E aí o nome dele ficou assim na minha cabeça, e quando eu vi que você colocou aqui na referência, então vi como oportunidade de compreender sobre essa teoria de Polanyi. Coloquei quem na referência? Não, quando você trouxe o texto, né, a proposta para a nossa disciplina. Sim, no serviço social é muito bom. A Ivanete Bosquet, né? Tem a Potiara, Elane Bering, né? Isso. São a literatura básica do serviço social. E aí, o que eu vejo? Essa lei do na Inglaterra, né, era muito né, o perigo que os pobres representavam para a sociedade, né, como uma forma de concessão. Até alguns autores citam essas leis como lei de estado de bem-estar social, né? E, né, voltando aqui para a lógica liberal, nos dias atuais, se a gente for verificar, a gente tem uma previdência social que segue uma lógica liberal, ela é bismarckiana, né? Então significa estado mínimo. No que diz respeito às políticas sociais, né, então a gente tem o quê? Políticas sociais, ao invés de políticas universais, nós temos políticas de focalização e enfrentamento da pobreza, né, e né, de políticas de ativação ao mercado do trabalho, ou seja, o indivíduo, o sujeito, ele deve ser responsável pelo seu provimento, pelas suas condições de vida, suas condições de sobrevivência. E aí, né, a gente entende a figura do Estado enquanto uma proteção, então, né, de proteção, todas as formas de proteção, mas o Estado não tem conseguido alcançar essa proteção, né? As políticas, elas são muito mais políticas focalizadas, são direcionadas para o enfrentamento da pobreza. A exemplo disso é o auxílio emergencial, né? E ainda não está dando conta, né? Então, assim, a gente está numa crise, né? Uma crise mundial, e o alargamento, o aceleramento da pobreza é imensurável. E aí isso vai para as políticas públicas, vai, por exemplo, para a política de assistência social, né, Gildete? Quando chega na política de assistência social, o que vai fazer se a saúde não funciona, se a segurança pública não funciona, se a educação não está sendo efetiva? Então, como pensar aí a questão da operacionalização da política de assistência social, né, que é a política responsável por, né, articular com as demais políticas e, né, garantir aí a universalidade a bens e serviços. Obrigada pelo espaço. Ótimo, muito obrigado, Lucidalva, pela tua fala precisa. Essa literatura, particularmente, eu também aprecio muito, né? Eles têm uma linguagem mais, né, a abordagem é marxista, né? A abordagem marxiana, né? Uma abordagem mais de contestação dessas políticas de estado de bem-estar, de viés social-democrata, né? Porque eles falam que, por conta da estrutura tributária, né, você tem um papel da luta de classes, que foi muito importante para essas conquistas do estado de bem-estar, né, mas o viés é um viés mais para tentar colocar realmente o orçamento, fazer com que a população se aproprie do fundo público, né? Tem um texto, eu acho que você vai gostar também, Salvador, não sei o quê, Evilásio Salvador, acho que vale a pena você procurar os textos desse autor. Evilásio Salvador, que ele fala sobre a questão do orçamento público, né? Você conhece ele? Sim. Ah, você conhece também de conversar, não? Só de não, eu conheço de congressos. Na verdade, o Evilásio Salvador, ele foi orientador de uma professora nossa aqui da Facisa. Que bom. Então, ela, inclusive, ela que trabalha essa disciplina aqui de orçamento, fundo público, né, pela experiência que ela teve com ele. Eu descobri essa literatura também, depois eu posso até te mandar alguma coisa. Os textos dele eu gostei, teve um texto que saiu sobre o Brasil agora, sobre o Márcio Postman, e aí eu vou ver se eu mando para vocês depois. Você me pede, por favor, me lembra, porque eu faço muita coisa, e essa questão do fundo público é muito importante, né, dos juros da dívida, do subfinanciamento e tal, esse é um grande tema. Então é isso, gente, eu mandei para vocês, né, então agradeço aí. O Fernando colocou uma coisa aqui em inglês, o que é isso? Dinheiro não pode comprar felicidade.
É tipo um memezinho, né? Tá. Então, tá desabilitado teu áudio. Teu áudio tá desabilitado. Uma frase, assim, dinheiro não pode comprar felicidade. Eu falei, claro que pode, isso é só uma mentira que nós contamos para as pessoas pobres, para elas não fazerem tumulto. É verdade. Então, é a questão da consciência de classe, né? Claro. Então, gente, eu agradeço aí, espero que vocês tenham entendido, gostado. Né? Essa semana completamos aí mais uma semana, sobrevivemos, né? Espero que vocês continuem perseverando na leitura, desejo um excelente final de semana, muita aula. Judete, na próxima aula eu vou querer te ver, tá, Judete? Eu não quero mais você sem imagem, não, tá? Professor, deixa eu te falar, eu não sei o que acontece, eu estou clicando na minha câmera, não é porque eu quero não, viu? Eu não sei, dizem que a internet interfere nisso. Eu sou carioca, Judete, eu vou cair nesse teu caô aí, tá bom, Judete? Tá bom. Tudo de bom aí, não, tá? Verdade. Aproveitem bem aí, bom final de semana, tá, gente? Fiquem com Deus e me mandem a questão daqui a pouco, tá? Um grande abraço aí, tá? Tchau, Vanderlene. Rolando é muito bom, é um autor excepcional, cara. Um autor espetacular. Tchau, Poliane. Mandei o livro lá, acho que vai te ajudar, viu? Tchau.